procedimento autuado por mandado de segurança sobre o número 10.51.011-15/2025-401-3200. Recebemos aqui com alegria a presença do Dr. Choi, né? E passaremos a palavra para Sua Excelência, para expor os argumentos que entender necessários. Terá até 10 minutos para suas manifestações. Essa audiência é gravada, até por orientação do CNJ, e ficará registrado nos autos. Esse vídeo ficará registrado nos autos. Pois não, doutor Choi, fique à vontade. Excelência, na realidade eu sou um candidato habilitado, né? Já protocolei meu registro de acordo com a Marco Aurélio de Lima Choi, o AB 4271. Sou advogado e, consequentemente, me habilitei no certame, né? Dentro do prazo e das regras editalícias, né? E aí muito me preocupou, me parece que, assim, como candidato, assim como todos os outros candidatos inscritos, entendo que tenho interesse de agir no caso, portanto, suscitei audiência com Vossa Excelência para o presente despacho, né, na condição de candidato no certame já devidamente habilitado. A preocupação, e como candidato participei do certame, é que, assim como todos os candidatos, nós nos submetemos às regras previstas em edital, né? O edital foi aprovado pelo Conselho Seccional da OAB, ele reflete uma resolução nacional, uma súmula nacional, que é aplicado a todos os estados da federação e, consequentemente, as 27 OABs do Brasil afora, né? E, obviamente, acho que todo candidato deve se ater às regras que estão presentes no edital, né? Acho que a inicial fala que é uma surpresa para o candidato impetrante, que houve um casuísmo na regra, né? Um candidato apenas para fazer o registro de que é uma regra que é aplicável a todos. Obviamente, eu entendo que eu tenho os requisitos preenchidos pelo edital, fiz a minha devida habilitação. Obviamente que o ingresso de um candidato no certame, ele causa repercussões nos demais candidatos no certame, né? Até porque é uma lista sextupla, composta por 3 homens e 3 mulheres. Então, se um candidato entra, existe a possibilidade de outro candidato sair. Então, me parece aí que há um interesse. E a preocupação, assim, como candidato que fui, ao protocolar o meu registro, fazer esse pequeno registro de despacho, que não há nenhum controle prévio de análise documental, há um exercício de um direito de petição de qualquer candidato e protocolar o seu registro. Obviamente que, no momento posterior, esses documentos devem ser apreciados com a comissão eleitoral que está nomeada, né? E a comissão deve, aí na sequência, dentro desse poder que a ordem tem, né, de regular o seu certame, né, e aqui fazer um registro, isso aí é uma consulta, cujo poder pertence ao Conselho Seccional, que delega a uma escolha direta para a classe. O Conselho Seccional, por exemplo, poderia ter decidido ele mesmo, o Conselho Seccional, como acontece em outros estados da federação, tomada a decisão. Mas preocupou-se com uma tradição já do estado do Amazonas em realizar essa consulta pública. Doutor Simonelli. Exatamente, oriunda desde 2004, na memória do presidente Alberto Simonetti Cabral Filho. E aqui fazer o registro que não há nenhuma limitação ao exercício do direito de petição, o candidato simplesmente protocolo. E aí, eu confesso que me causou estranheza a impetração do mandado de segurança, porque não vi naquele momento nenhuma pretensão resistida, falando processualmente, que fosse ensejar a impetração do mandado de segurança. Até porque não havia, pelo menos até como candidato também, não vi nenhuma sinalização da ordem de impedir o protocolo de qualquer candidatura. Eu imagino que o candidato que, eventualmente, na fase em que essas questões sejam analisadas, deferindo o indeferimento do registro, de um ou outro candidato legitimado tem o interesse recursal a partir dessa decisão, né? Me causou estranheza a impetração, repito, do mandado de segurança, que não tinha nenhuma, repito, pretensão resistida, não tinha uma formação de lide dentro das regras mais elementares de teoria geral do processo. Fazer um registro aqui, que também me causou estranheza, eu como candidato para ser legitimado, até para a minha condição aqui
de legitimado ativo, de estar pleiteando a presente audiência, eu juntei todos os documentos que dizem respeito à minha prática jurídica para me considerar elegível e me submeter ao registro. No mandado de segurança em si, me parece, e aí repito, não fui intimado ainda como na visão de litisconsorte, acho que inclusive os candidatos habilitados, eu entendo que devam ser chamados ali de uma condição de litisconsorte passivos necessários, porque vão ser afetados, inegavelmente, ali. Agora, fazer o registro que eu não vi também na inicial prova da condição do efetivo exercício da advocacia que desce ali a legitimidade que ele pleiteia pela via estreita do mandado de segurança, né, o deferimento da sua inscrição, né, o pedido é indiretamente esse, porque ele quer que a comissão eleitoral se negue a indeferir, né, consequentemente deferir o registro, e para isso ele precisaria pré-constituir suas provas, né, que é a característica do mandado de segurança, pré-constituir suas provas, o que eu não vi, né, pelo menos na análise superficial que vi dos autos, prova de pré-constituição de direito de que ele efetivamente exercesse esse direito. Obviamente, se ele preencher todos os requisitos, né, e a comissão assim o deferir, ou esse órgão do Poder Judiciário, que parece que preenche os requisitos editalícios. Ele, obviamente, poderá concorrer, e isso é absolutamente salutar para o processo eleitoral, né? Quanto mais candidatos que preenchem os requisitos previstos no edital e no regramento jurídico da ordem, a qual todos nós estamos adstritos, estaremos submetidos, né? E fazer aqui o registro que ele faz uma análise de que teria sido perseguido, de que aquilo seria casuístico, especificamente para ele, e faz juntada de provas de blogs, né, de perfis de redes sociais, né? Eu, pela minha experiência de candidato, né, eu vi que isso é uma regra nacional aplicável, repito, para as 27 unidades da federação, e me parece que isso demandaria ali, né, um questionamento de legalidade na norma, uma dilação probatória que não seria comportada pela via estreita, repito, do mandado de segurança também da mesma forma. Então, o objetivo do despacho, Excelência, era tão somente para colocar a visão de um outro candidato, né, que, repito, está habilitado, assim como acho que outros candidatos devem também falar nos autos. Eu entendo que isso aqui não é uma fala nos autos, isso é apenas um despacho, sem o conhecimento integral dos autos, não substitui uma eventual habilitação ou a necessidade de intimação dos demais candidatos a falarem do certame. Era isso, Excelência. Pois não, então, a sua fala ficou registrada e para os autos. Estamos aqui à disposição para receber todos os advogados, né? Todos os advogados têm livre acesso aqui à Justiça Federal, especialmente aqui na terceira. Perfeito, Excelência. Agradecer a oportunidade de fala, de despacho de Vossa Excelência, né? E é isso. Foi.